Olá, boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos reunidos mais uma vez para o nosso momento Saber e Sentir. É importante que aproveitemos esse momento para refletirmos, tranquilizar o nosso espírito, buscarmos melhor sintonia a fim de nos fortalecermos naturalmente para os enfrentamentos que temos em nossas vidas. Então nós iremos fazer a prece para que ela nos ajude a entrar na melhor sintonia que nós necessitamos. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui estamos mais uma vez, rogando-te o amparo, o auxílio para as nossas questões gerais, para as nossas questões íntimas, para a nossa realidade espiritual. Que a tua bondade, o teu amor nos auxilie e que tenhamos força, determinação e entendimento para prosseguir sempre. Obrigado, divino amigo, permaneça em nossos corações, nos auxiliando, e nesse instante inspira-nos para que possamos ter o melhor entendimento possível. Obrigado, se conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Nós estamos então fazendo a reflexão desta obra, que é o Busca e Acharás, de Francisco Cândido Xavier e dos Espíritos Emmanuel e André Luiz. O texto de hoje é de Emmanuel, para a frente. É um convite, né, para que nós possamos seguir sempre, apesar dos percalços, apesar das lutas, apesar dos enfrentamentos. Ele inicia dizendo assim: por mais sofras, jamais desanimes. É notório, claro, que todos nós temos dificuldades e diante, às vezes, de um grande enfrentamento, nós nos sentimos, às vezes, desanimados ou talvez aflitos, né? E nós precisamos, então, nos valer daquela fé, né, daquela fé mais robusta, e seguirmos adiante. Não quer dizer que não devamos buscar ajuda e nem que nós devamos cruzar os braços e deixar as coisas acontecerem sem que a gente faça nada. O desânimo, na verdade, né, o amolentamento, o afrouxamento da nossa coragem é uma contravenção à lei de Deus, né? Porque Deus nos dá a melhor oportunidade, a melhor experiência, conforme nossas escolhas, inclusive, e nos ajuda, nos fortalece, nos ampara. Quando nós entramos no quadro do desânimo, é como se nós estivéssemos acusando Deus, a vida, o destino, sei lá o que, né, da nossa dificuldade, como se nós não tivéssemos nada a ver com aquilo. Como já disse, é difícil para mim, difícil para você, meu irmão, é difícil para todos nós, né? Lembra que eu sempre comento aqui, né? Uma pessoa me disse uma vez: a minha vida não é fácil. Eu disse: olha, a vida de ninguém é fácil. Todos nós temos enfrentamentos. Mas qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Vamos olhar para ela. Vamos tentar buscar a melhor solução. Mas dizer que a vida não é fácil, a vida de ninguém é. A Terra é um mundo de provas, de expiações, né? Um mundo de lutas, de desafios. Nós temos que nos fortalecer para, para podermos vencer essas limitações que nos levam muitas vezes a desanimar e até mesmo querer desistir. Então a gente vê na Boa Nova, na mensagem de Jesus, um convite à alegria, à esperança e às lutas que nós precisamos fazer. Então jamais desanimar, diz o Emmanuel, né? Não, não existe sofrimento fácil, né? Todo sofrimento ele é para todos nós desafiador. É para mim, é para todos nós. Já tive dificuldades, também problemas que me levaram a buscar as últimas reservas, né, íntimas para poder passar por aquilo. E assim a gente vai vencendo. E no final
no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais lá para o final, né, da obra, nós encontramos uma instrução do codificador que nos relembra que toda vez que a gente se endereçar a Deus pedindo forças para enfrentar os nossos problemas, um conselho para mudar um hábito, para mudar um sentimento, forças para que a gente não desista, que a gente consiga ir mais adiante. Essa prece, diz ele, nunca é negada. Deus jamais nos nega auxílio. Ele só não atende os nossos caprichos, né? Se a gente pedir para Deus, Senhor, arranca isso de mim, leva isso longe, né, da minha vida, isso nós não teremos. Por quê? Porque toda experiência tem alguma coisa a ver conosco, né? Se ele entender que chegou realmente o final da nossa prova, aí sim vai acontecer. Aí a gente vai realmente conseguir vencer aquela limitação. E ele prossegue. O problema aparece carregando a lição. Com toda dificuldade, toda problemática, né, na nossa vida tem uma lição para nós. Uma lição que nós podemos e devemos aprender. Não nos é obrigado, não somos obrigados a nada, né? Mas todo problema, todo enfrentamento, todo desafio tem junto uma lição que nós precisamos aprender a identificar, né? Identificar qual é a lição que aquele problema traz, aquela dificuldade traz. Como nos aprendemos a ver, né, nas experiências do mundo, né? Para essas coisas não tem receita de bolo, né? Aquela receita pronta. Faça isso e vai dar certo. A gente vai aprendendo, vai amadurecendo, vai aplicando aqueles conhecimentos que a gente tem, a fé, e nós vamos aprendendo, porque todo problema carrega uma lição. E às vezes, quando a gente não aprende aquela lição, o problema fica voltando, né? A vida ela reedita, ela traz de novo, e a gente fica ali naquele círculo, muitas vezes vicioso, até que a gente aprenda. E há casos em que a gente tem voltado à Terra várias vidas já, carregando o mesmo convite, que a gente não entendeu, né? Por isso que é necessário a gente avaliar nosso sentimento, nosso pensamento, nossa conduta, para ver se a gente não está repetindo tudo de novo, o que já nos levou, né, para as dores, para os desafios muitas vezes grandiosos. Será que nós estamos mudando? Se nós estivermos mudando, naturalmente, mais de conforme com a lei de Deus, temos mais facilidades, mais harmonia, mais bênçãos para caminhar. Distantes da lei de Deus, temos o sofrimento. Então a gente vai aprendendo também com a doutrina espírita nesse sentido. Surge a crise revelando a verdade. Então, muitas crises que aparecem, né, elas trazem como agente revelar a verdade. Porque há comportamentos e há coisas que vão seguindo, né? E, e confiantes de que aquilo vai seguir sempre daquela forma, naturalmente podemos irmos para consequências cada vez mais desastrosas. E é preciso que aquela verdade apareça, que aquela experiência se desnude, a fim de que a gente possa recomeçar, ou qualquer um de nós, ou quem quer que seja, possa recomeçar. E recomeçar corretamente. Porque a única a subsistir no tempo é a verdade. E Jesus falou, né? Quem conhece a verdade se liberta. Então, e às vezes esse conhecimento não vem com a informação aqui na nossa cabeça, mas vem com a experiência, às vezes dolorosa, desafiadora, né? Que faz a gente se impulsionar para frente. Porque se a gente não aprende, então naturalmente a verdade continua nos desafiando. E ela nos liberta, ou o contrário dela nos encarcera. Então é importante que a gente aproveite aquela crise, né, que apareceu, aquela experiência que muitas vezes é terrível, né? E é assim em tudo, né? Eu me recordo que uma pessoa do meu convívio teve num momento, começou a ter umas febres que não inexplicadas, umas sensações estranhas, tal, e de repente entrou numa crise, né? Entrou num quadro assim muito difícil de físico e tal. Aí correu para o médico, fez os exames, descobriu uma doença que, se não fosse descoberta naquele momento, ela poderia ter grandes complicadores e talvez até a complicação de
de subtrair ele à vida. Então, depois que passou, eu disse assim, eu estava reclamando das febres, né? Que inclusive impediu ela de fazer um passeio, e naturalmente a febre me revelou algo que eu precisava cuidar, que era mais grave. Então, até mesmo no campo da saúde, às vezes as crises que aparecem no nosso corpo revelam coisas que nós podemos nos livrar delas, né? E podemos corrigir e melhorar. Aí o Emmanuel continua aqui. Provações no caminho somam experiência. Então, quando a aprovação aparece, ela nos confere uma experiência. Todo aquele que passa pela aprovação tem como tesouro a experiência daquela dificuldade. Lembro também de pessoas que, comentando sobre seus problemas, né, disseram que passaram por grandes provações. E depois dessa aprovação, a pessoa mudou completamente a vida. A vida dela passou a ser uma outra vida. Não raras vezes, um diagnóstico pode alterar completamente a nossa vida, nosso comportamento, nosso sentimento. A gente passa a não fazer conta mais de alguma coisa que a gente achava que era muito importante. Conheci também um rapaz que disse isso. Ele disse assim: estava tudo bem, de repente eu recebi um diagnóstico. A partir daquele momento eu parei e disse: agora eu vou reformular toda a minha vida. Ele está ainda em tratamento, não tem ainda o desfecho final da sua moléstia, mas ele disse assim: isso já serviu para que eu visse a vida por um outro ângulo, para que eu compreendesse as coisas de uma maneira diferente. Tomou algumas providências que não tinha tomado antes, procurou pessoas para pedir perdão, recebeu pessoas que lhe pediram perdão, iniciou um trabalho que ele vinha adiando há muito tempo, e assim por diante. Várias e várias providências foram sendo tomadas a partir daquele momento em que ele recebeu aquele diagnóstico, que era um tanto incerto. Então, as provações, elas somam experiência. Quando a gente passa por elas, a gente carrega isso. A gente verifica, por exemplo, aquelas experiências de quase morte, né? Quantos casos nós temos na ciência e relatos de pessoas, e tem até livros, né, de pessoas que passaram pela experiência de quase morte, dizem ter encontrado no mundo espiritual, através de uma experiência espiritual, uma realidade maior, transcendente, que mudou completamente o jeito de ser. E quando perguntados, mas por que você mudou? Você não pode ter sido enganado pelo seu inconsciente ou alguma coisa? A pessoa responde assim: não. A experiência que eu vivi não pode ser fruto de nenhuma alucinação. A experiência espiritual que eu vivi não pode ser fruto de nenhuma alucinação. Então, por isso que ele diz aqui, a aprovação soma experiência, e a experiência ela é inconfundível. A gente sente, a gente sabe, mesmo que ninguém acredite, mesmo que ninguém queira, mesmo que ninguém saiba, a gente sabe que é daquela forma, né? Então é importante que a gente pense que as nossas provações têm essa função para todos nós. Deus sabe o que precisas para seres feliz. O difícil é a gente confiar nisso. Difícil confiar que Deus sabe. A gente até fala na prece do Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. Mas não é bem o que nós fazemos e nem aceitamos. Porque a gente diz assim, que seja feita a vossa vontade, desde que a vossa vontade seja a minha vontade. Porque quando não é a nossa vontade, a gente então brada, revoltado e rebelado. Deus não existe, ou então Deus não liga para mim, prece não adianta nada, e aí vai. Por esse meio aí que a gente vai largando e desistindo, e mostrando que, na verdade, nós não confiamos em Deus. Né? Deus, nós não acreditamos que Deus sabe o que nós precisamos para ser feliz. Porque às vezes uma coisa que a gente quer muito, se a gente tivesse aquilo, seria para nós a nossa derrocada, não é? Quantas vezes a gente tem determinadas experiências e depois fala, se eu não tivesse feito tal coisa, hoje eu não estaria com essa dificuldade que eu estou. Ou se eu tivesse feito tal coisa,
eu não estaria como eu estou. Então nós não sabemos exatamente o que fazer, mas Deus sabe. Quando nós pedimos, especialmente em oração, é necessário confiar que Ele vai dar o melhor. Às vezes o melhor é a dificuldade mesmo que nós estamos enfrentando, que ao passar por elas, seremos outras pessoas. A melhoria vai nos trazer muito mais prosperidade, muito mais benefícios, né, do que o que nós estamos vencendo agora. Então, Deus sabe o que a gente precisa. O difícil para nós é confiar nisso. Quando a gente consegue fazer isso, não é se entregando passivamente aos braços de Deus sem fazer a nossa parte. Não é isso. Eu estou fazendo tudo o que eu posso. A partir de agora, Deus sabe o que faz. Eu fiz tudo o que eu pude. Eu trabalhei, eu lutei, me esforcei, né? Eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa, seja em que campo for, campo moral, espiritual, material. Depois de termos feito tudo dignamente, aquilo que nos foi possível fazer, com certeza Deus vai fazer por nós a partir daí o que for o melhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Resta saber se nós sabemos isso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. A gente fala, mas temos que confiar nisso, que Deus sabe o que faz. Segue à frente e não temas, escorando-te em Deus. Então, Deus é o nosso limite de amor, de ternura, de proteção, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Deus. Jesus ensinou a gente a chamar Deus de Pai. Então, quando nos dirigimos a Deus, estamos dirigindo ao nosso Pai. Não é a nenhuma outra personalidade. Ao nosso Pai. Aquele Pai justo, bom, que nos ama, que com sua celeste bondade tem nos socorrido há muito tempo. Ele tem estado conosco todos os momentos da nossa vida, mesmo naqueles em que a gente achou que estava sozinho, mesmo naqueles em que a gente acreditou que estávamos abandonados. Deus estava sempre presente. Então, ele diz assim: escoremos-nos em Deus. Então, se a gente não está conseguindo caminhar, prestemos atenção que o Criador está dentro de nós, desejando nos escorar, desejando nos dar guarida, nos fortalecer, nos trazer aquilo que é bom para que a gente possa, né, naturalmente seguir na direção da nossa melhoria, da resolução do nosso problema. Então, seguir à frente, né, não temer, não quer dizer ser imprevidente. Muitas vezes confunde não temer com ser imprevidente, ou seja, eu não vou fazer a minha parte, eu vou confiar em Deus, né? Tem ali uma passagem de um lado para outro da margem de um abismo e nós percebemos ao olhar que as tábuas estão podres, que elas estão frágeis. Ah, não, mas Deus vai me segurar e a gente vai atravessar. Naturalmente, Ele vai nos atender do outro lado da vida, que a gente vai perecer pela queda. Isso não é não temer, isso é ser imprevidente, isso é ser desrespeitoso até, desafiando, como se Deus tivesse a obrigação de colocar a mão lá embaixo e segurar a gente numa situação que a gente procurou. Lógico que muitas vezes na nossa vida somos atendidos por Ele, socorridos, e a gente nem imagina que foi socorrido, foi cuidado, foi amparado, e foi. Então a gente não deve temer, no sentido de que o que nós precisamos realizar, devemos realizar com todo o nosso esforço e a nossa luta. Esse é o convite do Emmanuel, né, para a gente seguir para frente, sempre, buscando sempre o melhor, dando a nossa melhor contribuição à nossa vida e nos aproximando sempre da lei de Deus, trazida por Jesus, que é o seu Evangelho. Tudo o que nós fizermos, aferirmos com o Evangelho, Jesus faria o que eu estou fazendo? Isso está de acordo com o Evangelho que eu acabei de fazer, ou que eu quero fazer? Se a resposta for não, então é melhor não fazer. Não é uma obrigação não fazer, mas é um convite para a gente não fazer.
porque tem consequências. Então vamos agora, sintonizados com a bondade de Deus, nosso Pai, buscar Jesus, o seu enviado para nós na terra, nosso Mestre, nosso Senhor, maior Espírito que já passou por aqui, presente na nossa vida para sempre. Essa alma generosa e bondosa, que nós, nesse momento, sentimos o seu amor, a sua bondade. Um clima amoroso emana de sua natureza e nos chega ao Espírito, como a calmaria em meio à nossa tempestade, como o conforto em meio às turbulências e às dificuldades, como a paz em meio à violência, de fora e de dentro, que tenta nos destruir. Sentindo essa paz, essa harmonia que perpassa a nossa natureza. Permitimos que o pensamento busque mais uma vez a sua veneranda justiça e amor. Um frescor alcança-nos o espírito, trazendo-nos ternura. E sentindo essa ternura generosa que nos alcança, buscamos a sua bondade. E confortados, queremos dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, meus amigos, meus irmãos.